Fala, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Foca na Vaga. Eu sou o Tony Vieira e é uma satisfação ter você aqui conosco hoje para a gente falar a respeito de SEI, EMEI, CEMEI, EMEF, qual que é melhor para se trabalhar, qual a faixa etária de cada um, quais os prós e contras de cada um desses tipos de unidade. Você vai ver comigo hoje no corte de uma das lives aqui do nosso canal. E aí eu fiz um corte especificamente dessa parte, respondendo a pergunta sobre esse assunto, e eu tenho certeza que vai ser útil para você. Se você quer assistir a live inteira, está na descrição desse vídeo, ok? Então já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo novo. E vamos lá, partiu para o corte dessa live que aconteceu aqui no nosso canal e eu tenho certeza que você vai gostar. Olha, o chat tá bombando aqui, estão Que ansiosos bom. pelo próximo assunto que você mencionou, Tony. Então bora lá. Vamos lá. SEI, EMEI, MF, CEMEI ou secretaria, qual que é melhor de trabalhar? Vamos fazer um acordo? Vou explicar para você como é o trabalho em cada um deles e você vai decidir qual que é melhor de trabalhar. E eu acho que você só vai ter uma certeza real quando você passar pela experiência. Eu hoje trabalho no CEMEI. Para quem não sabe, um CEMEI, ele abrange SEI e EMEI dentro de um mesmo prédio, dentro de uma mesma escola. É uma mesma administração, é o mesmo diretor, enfim. Só que, normalmente, andares diferentes. Eu trabalho no CEMEI, então eu tenho experiência e contato com SEI e também tenho contato com EMEI. Eu também já trabalhei em secretaria de MF, pátio de MF, secretaria de CEMEI e pátio de CEMEI. Então, basicamente, posso dizer que eu tenho um pouco de experiência em quase todas as possibilidades aí dentro da Prefeitura de São Paulo. E quando eu era bem mais novo, eu trabalhei com alunos maiores, quando eu estava lá em Minas Gerais, mas isso aí é um outro assunto. Mas vamos lá. SEI. Quais são os benefícios de você trabalhar em SEI? Vou falar de todos eles. Primeiro os benefícios e depois aquilo que eu considero como algo não tão positivo assim. Benefícios de trabalhar no SEI. Você dificilmente vai ter problema ali com um aluno especial que vai te agredir de uma forma mais severa, porque SEI são bebezinhos. Então, se eles chegarem a agredir, o que pode acontecer? O que emocionalmente não é algo bom, mas fisicamente vai ser menos prejudicial para você. Então, a questão da afronta, né, dos 6 bebezinhos, eles não têm ainda ali, eles mal falam, né? Então, eles não vão conseguir te afrontar tanto assim. E pessoalmente, eu acho que a afronta de um bebê, de um pequeno de 3 anos, que vier a me afrontar, eu vou entender muito melhor do que um aluno um pouco maior. Né? Então, eu encaro isso como um ponto muito positivo do SEI, ok? Ponto negativo que eu encaro no SEI. Outro ponto positivo também, deixa eu puxar aqui. Vocês, quando tomarem posse, vão encontrar muitos dilemas. Entre eles, atribuições. Tá? No SEI, é bastante claro que a atribuição de trocar fraldas, por exemplo, é do professor. Então, se você chegou na escola, vai começar a trabalhar, não sei, quem vai trocar a fralda dos bebezinhos é o professor. Isso é algo bem claro nas atribuições. Se quiserem jogar para você, você diz não vou fazer porque é atribuição do professor e ponto final. Seja firme e tenha pulso firme, tá? Precisamos de funcionários assim. Não queremos funcionários que, embora o que eu quero deixe de querer, não vai interferir na sua convocação. Mas, por mim, eu não teria colegas de trabalho que se negam a fazer o serviço que é para ser feito. Você prestou concurso, você sabe das suas atribuições, pelo menos precisa saber, precisa ir lá ler as suas atribuições para que você, pelo menos, tenha ideia do que é o seu serviço, do que você precisa fazer. Então, não é agradável você ter colegas de trabalho que não quer fazer o serviço que ele prestou concurso para fazer. Então, assim, é surreal isso porque a gente vê demais. Mas também não é bom ter colega de trabalho que se submete a tudo, inclusive a querer fazer atribuições por medo, estou no probatório. Pessoas, saiam dessa paranoia, não tem esse medo, tá? Chegou lá, não é minha atribuição, eu não vou fazer. Por quê? Porque não é minha atribuição. E ponto final. Ok? Não, mas eu quero fazer. Aí é algo extremamente pessoal com você. Mas eu te digo um detalhe: você vai trabalhar lá com bebês, tá? Você vai trocar uma fralda. Porque a minha diretora mandou que seja. Você vai trocar uma fralda. Acontece algo com essa criança lá fora, com a professora dela depois em sala de aula, essa criança pode aparecer ferida, você vai trocar a fralda, pode ser que seja a próxima parte íntima dessa criança, pode ser que aconteça algo com ela no caminho para casa, no caminho para a escola, pode ser que aconteça lá na casa dela, e aí pode ter certeza que a depender da seriedade ou a depender dos pais, eles vão atrás. E aí alguém vai dizer, olha, o ATE, o ATE tal, trocou a fralda do bebê. Se essa pessoa levar isso adiante, você vai ter que responder por que você trocou a fralda. Porque meu diretor mandou. Sabe o que você vai ouvir? Seu diretor mandou não. Você sabe quais são as suas atribuições. Por que você está fazendo algo que não é sua atribuição? Você não tinha que trocando a fralda desse bebê. Mas meu diretor mandou, não tinha ninguém mais para fazer. Isso aí, pode ter certeza, ninguém vai querer saber, tá? Diretor, a grande maioria deles vai tirar o deles da reta e vai sobrar para você. Vai por mim. Então, assim, essa é uma outra grande vantagem que eu vejo. Desvantagem do SEI. Fisicamente, você vai ser bastante exigido, bastante exigida. Você vai precisar ajudar as professoras a carregar as crianças de um ambiente para o outro. Você vai precisar ajudar as professoras, inclusive subindo e descendo escada. Tem lençol para colocar nos colchonetes, tem que trocar todos os dias. Você precisa colocar e retirar. Você não lava, tá? Já ouvi falar de ATE por aí lavando lençol. Não é atribuição sua não, ATE. Mas trocar o lençol é sim. Você vai lá, vai colocar o lençol, vai tirar. E aí tem a lavanderia. Então chegam lençóis, a depender do tamanho da unidade que você vai trabalhar, vai ter muito lençol. E aí vai ter literalmente sacos de lençol bem grande para você transportar, para você carregar. E isso aí, mesmo que você não estiver trabalhando só no SEI, mas se for no CEMEI, pode ser que seja você também, mesmo que você não esteja necessariamente ali no andar do SEI. Eu preciso te dizer, se você é funcionário do CEMEI, saiba que a diretora pode te atribuir funções de SEI e funções de EMEI, ok? Então assim, se você vai trabalhar com bebês, pode acontecer sim de você ter que fazer um esforço físico um pouco maior ali. E isso com o tempo
certamente pode trazer algumas questões físicas um pouco mais complexas, né? Você pode ver sentir dor e tudo mais. Essa é uma desvantagem que eu vejo. Outra desvantagem é essa questão da troca de fralda, porque apesar de não ser atribuição sua, assim como é uma vantagem você não precisa trocar, você tem essa questão. Tem funcionário que não quer fazer isso, que não quer, e aí a gente tem que respeitar, ok? Aqui independe da minha opinião, se a gente deveria trocar ou se não deveria, se deveria haver maldade ou não, entende? Independente da minha opinião aqui, tem funcionário que não quer trocar. Se você é desses, você pode encontrar ali o desafio de ter que ficar provando o tempo todo quais são suas atribuições, e isso é algo que se torna um pouco desgastante, ok? Então acho que a questão física é o principal ali. Outra coisa, você vai lidar com outras situações, você vai ajudar a alimentar a criança. Tem gente que não tem uma certa aptidão para isso, não tem jeito para lidar com bebês. Você vai ajudar na alimentação. Esse bebê, você pode estar com ele no colo e vai vomitar em você. Isso pode acontecer. E acontece com frequência. Bastante frequência. Então, assim, são situações que você, como auxiliar técnico de educação, não sei, você vai precisar passar. Se você tiver perguntas especificamente sobre SEI, já pode mandar aí, tá bom? EMEI. Vamos lá, SEI, 0, em regra, 0 a 3 anos. Ou, melhor dizendo, 0 a 4 anos em regra. Mas a depender da data do aniversário, vai ter criança de 4 anos que já vai estar no EMEI. E vai ter criança de 4 anos no SEI, ok? Então, EMEI, você vai ter ali crianças um pouquinho maiores. 4, 5 e 6 anos. 6 anos, Tony Vieira, 6 anos já é MF? Sim. Porém, a depender da data que a criança fizer aniversário, vai ter criança de 6 anos ali na EMEI. O Pedro. Pedro Henrique. Trabalho em MF E EMEI. Os dois juntos. atualmente e prefiro 1000 vezes os maiores. Ganho todos eles no papo. Já vamos chegar lá na MF. Inclusive essa questão de ganhar eles no papo, tá? Ok, então, SEI, já explicamos. EMEI, você vai pegar crianças de 4, 5, 6 anos. Desvantagens de você trabalhar, ou melhor, vantagens primeiro, né? De você trabalhar no EMEI. Você foge da questão fralda, foge da questão de ter que ajudar ali com a alimentação na boca. Você tem como vantagem da EMEI eles serem um pouquinho mais independentes. SEI, você precisa ter atenção assim o tempo todo. EMEI não precisa ter atenção, não, precisa também. Mas o SEI, cara, é algo assim surreal. Você piscou, o bebezinho já tá querendo pular a escada lá, subir no portãozinho pra pular e descer a escada. É um negócio surreal. A gente vê situações e fala, gente, como é que esse bebê conseguiu fazer isso? E você, como ATE, já saiba, você vai encontrar professores excelentes, maravilhosos, que vão estar com você e ali vai ser ótimo. E você vai encontrar também professores que você vai se questionar como que as pessoas trabalham na educação. Você vai encontrar isso também em colegas ATS, tá? Então, assim, saiba, SEI, a questão da atenção é algo, assim, o tempo todo. Porque bebê cai, machuca o tempo todo, isso é algo muito sério. EMEI, você precisa ter essa atenção também, mas eles são um pouquinho mais independentes. Por exemplo, se ele estiver descendo a escada, ele já pode descer a escada, entende? A depender da situação ali, se ele estiver trocando de andar, às vezes até a própria professora pede para ele ir. O ideal é que você esteja ali próximo, orientando, mãozinha no corrimão, esteja sempre orientando. As professoras também precisam passar esse tipo de orientação. Mas acho que um ponto positivo é a questão da independência que eles têm. Outro ponto positivo também da EMEI é a questão humana da coisa. Assim como tem também no SEI, tá? Tem gente que é apegada a bebês, você vai se apaixonar pelos bebês. É ótimo, é maravilhoso. Mas EMEI, eles já têm aquele afeto que parte deles só de você tá passando. Você tá passando ali, você vai receber. Você nunca vai ser tão abraçado e abraçada na sua vida igual você trabalhando numa escola, principalmente o EMEI, tá? 50 abraços por dia, pelo menos, estão garantidos, tá bom? Aí vai de cada um, tem uns que dizem, não, eu prefiro não aceitar tanto esse abraço assim, não. Abraço ali e mantém minha distância por minha segurança. Tem gente que vai abraçar, isso aí eu considero que é de cada um. Por que eu tô dizendo isso? Existem maldades nos olhos de muita gente. Tem pessoas que dizem que vê um homem abraçando uma menininha ali e vai enxergar maldade nisso. Aí é com você. Eu não consigo, pessoalmente, eu não consigo uma criança vir me abraçar e eu rejeitar o abraço dessa criança, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que é questão humana, até educacional da coisa ali, o afeto, o carinho. Óbvio, tem alguns que exageram, a gente precisa, sim, às vezes, colocar um certo limite, enfim. Mas como eu disse, isso aí vai de cada um, inclusive, se quiser deixar sua opinião aí, eu acho que é muito válido, tá bom? Então a questão, assim, do afeto, o carinho é algo excepcional. Eu comentei mais cedo que eu vim morar aqui próximo ao meu serviço, né? Vindo morar próximo ao meu emprego, então eu faço parte da comunidade. Minha esposa foi comigo hoje lá na festa junina. Ela viu, na rua, eu vou caminhando e as crianças gritando meu nome, me dando tchau, vindo me abraçar na escola. Eu estava um bom tempo sem aparecer na escola porque eu fraturei meu pé, assunto para outro dia, se for o caso. Fraturei meu pé, então estou de licença, afastado durante um bom tempo. E aí, quando eu voltei, gente, o carinho das crianças. Crianças que, às vezes eu preciso olhar assim para me lembrar, mas às vezes sabem até meu nome. Então é algo realmente muito gostoso que você vai encontrar, lembrei. Desvantagem, Tony Vieira, EMEI. Meu amigo, minha amiga, assim como você tem esse lado muito gostoso e positivo do carinho, do afeto, EMEI vai te ser muito respondão. EMEI vai te responder, vai te tá naquela fase de perguntar o porquê de quase tudo, inclusive porquês que você não tem porquê, e ele vai querer saber o porquê, ao invés de só ir lá e seguir o que você está dizendo, ele quer saber o porquê, é criança, ele vai te perguntar muita coisa, e muitas coisas gostosas para você responder, muitas coisas são afrontosas. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Teve um aluno novo, chegou na unidade, e hoje eu estou na secretaria. Porém, no meu começo de serviço no CMEI que eu estou atualmente, eu estava no pátio. E um cuidado que eu tenho é em gravar o máximo possível de nomes das crianças. Esse é um cuidado que eu tenho. Mas se eu não gravar os nomes, poxa vida, a face é um trabalho que eu faço. Eu preciso saber que essa criança é daqui ou que essa criança é nova. Eu abri o portão todos os dias. Eu me policiava nesse sentido. Eu ia lá, olhava no crachazinho, no começo do ano tem crachá. Chega uma hora que o crachá se perde, eu ia lá, errava o nome da criança, ela me corrigia, mas eu fazia questão de aprender. Te aconselho a fazer o mesmo, mas isso aí é com você, ok? Mas vou te contar a experiência que eu passei. Por que eu tô falando isso? Chegou uma criança nova e eu já sabia que essa criança era nova. E ele foi lá e simplesmente puxou o cabelo da colega, a colega veio reclamar comigo. Coisa que você vai ouvir demais também, Deus. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Você nunca vai ouvir tanta reclamação na sua vida. O que o coleguinha fez, ou deixou fazer. Nem a mulher reclama tanto. Que bom foi ela que disse, não eu, né? Mas, enfim, você vai ouvir muitas reclamações, muitas são reais, verdadeiras. A criança bateu mesmo, em outros casos nem bateu não. Isso aí vai do seu dia a dia pra você perceber. Mas vamos lá, essa criança nova chegou, puxou o cabelo da coleguinha. Eu cheguei,
você vai ter uma orientação pedagógica, em algum momento da sua vida provavelmente você vai receber essa orientação, senão você já está recebendo aqui agora. Quando você for conversar com uma criança, o correto, o adequado, pedagogicamente falando, não é você estar ali em cima, com a criança lá embaixo, você apontando o dedo, com uma figura de autoridade, brigando com aquela criança. Pedagogicamente, você pode concordar ou não, você vai falar, mas minha educação foi assim, ou foi assado e funcionou, é assim que eu faço com meus filhos e funciona, mas entenda, você está entrando numa rede educacional, ok? Então, pedagogicamente falando, eu sou aluno de pedagogia, posso também te garantir isso até pela formação que eu estou obtendo nesse momento. E também por formações que eu recebi estando na rede. Quando você for falar com criança, o correto é você se abaixar e falar com as crianças. Eu sei, muitas vezes acontece de ter 40, 50 crianças ali, 30, 20, 15 crianças ao mesmo tempo, você não vai conseguir ali fazer isso com um por um. Mas sempre que possível, esse é o ideal que você faça. E assim eu fiz com ele. Não conhecia ainda, era um aluno novo, então abaixei para conversar com ele. E questionei por que você fez isso com a coleguinha. E abaixei próximo a ele. Sabe a atitude dele? Adivinhem. Eu ganhei um belo de um tapa na cara, e na sequência de um tapa na cara, dois joinhas assim, ela tem um sorrisinho. Bem assim mesmo que eu tô fazendo. Falei pra essa criança e fiquei assim, abismado. Falei, cara, eu acabei ganhando um tapa na cara, um joinha, um sorriso ao mesmo tempo, de uma mesma situação. Eu fiquei, o que eu faço aqui agora? Como eu fiz? Fui conversar com ele, tentei puxar um pouco mais de assunto, eu percebi, essa criança é especial. Então, assim, EMEI, você vai ter todas essas situações. O que a criancinha lá do SEI não vai conseguir fazer com você, EMEI vai. Ele vai conseguir te bater, te dar chute, te dar tapa, tudo isso aí você vai passar. E sabe quando é que você vai devolver o tapa, o chute? Ainda mais, meu Deus do céu, uma criancinha desse tamanho. Nunca, nunca. Ele me deu um tapa na cara. Obviamente, ali eu entendi que ela era uma criança especial, entendi, opa, não vou chegar minha cara tão perto dessa criança mais. Ele é até tranquilo, sabe? Ele, depois de estar habituado no ambiente ali, óbvio, os coleguinhas ainda reclamam, mas a gente conseguiu ali guiar, entender ele, entender como agir com ele. Tem muito isso também, cada criança, você vai agir de uma forma diferente, você vai aprendendo como é que cada criança você precisa agir em determinadas situações. Você vai pegar no dia a dia. Então, as crianças, vai ter muito caso de você receber chute, pontapé, puxão de cabelo, cusparada, são situações bem complicadas, xingamentos, vão inventar histórias a seu respeito, tudo isso vai acontecer, essa é uma desvantagem que eu vejo na EMEI, ok? MF. Tony, antes de você falar de MF, já tem um monte de dúvidas sobre Uau, MF. então vamos lá. Olha, eu prometi ao Wesley que você iria responder a pergunta dele. Ele quer saber se na MF é muito tenso o trabalho. Porque ele tem 23 anos, parece ter menos e Uau. tá com dúvida de como enfrentar as crianças, como impor respeito, como impor limites. Ele pede até algumas dicas se você tiver. Ok. Se ele usou a expressão enfrentar aí, eu te digo, Wesley, que você não vai enfrentar as crianças. Se foi uma palavra usada pela Maísa, eu te digo, Maísa e Wesley, que vocês não vão enfrentar as crianças. Ó, pra não ter dúvida, eu vou falar aqui o que ele disse. Ó. Sim. Será que terei problemas com os alunos em questão a respeitar a minha autoridade? Ok. É super pertinente a sua pergunta, tá? MF, como que funciona a questão sobre o lidar com as crianças, com os adolescentes? Na MF, eu preciso te lembrar, você vai ter 6 aos 14 anos, ok? Dos 6 aos 14. Então, vai acontecer situação igual do Wesley, ele tem 23 anos, ele é jovem, tem muita gente aqui jovem. Poxa, que orgulho, que prazer de ver gente jovem chegando para nos ajudar. Sejam muito bem-vindos à rede. Nós precisamos de vocês, tá? Venham com energia para trabalhar. Não venham com preguiça, não, gente. Você vai precisar lidar com a situação, lidar com as crianças. Trabalhar em MF não é a mesma coisa em todas as MFs. Eu já trabalhei em MF, onde era super tranquila aquela MF em si, ela era muito benquista, super desejada na região ali, então todo mundo queria aquela MF. Logo, os alunos também se comportavam um pouquinho mais. Pessoal, a câmera talvez trema um pouquinho aí, eu tô com meu cachorrinho aqui comigo, então se tremer eles barrando aí, tá tudo certo, tá? Relevem. Mas enfim, no MF, você vai encontrar a situação de entender criança por criança. Óbvio, tem alguns conjuntos, vamos dizer assim, um conjunto de crianças que você vai lidar dessa forma com elas. Vamos tratar de questões um pouco mais práticas, deixa eu ser um pouco mais direto, para que você consiga compreender. Vai ter momento, vou falar da minha experiência, quando eu assumi MF, eu sou de uma educação bastante tradicional, tá? A minha mãe era brava. Se eu fazia levadeza, ela brigava comigo, batia, enfim. Não me espancava não, tá, gente? Mas enfim, ela batia, bem nervosa minha mãe. E eu fui pra MF com um pouco disso em mim. Então, quando os adolescentes faziam coisas que não deveriam fazer, a minha tendência natural era chegar lá e querer impor o respeito de forma muito incisiva. Oh, para com isso aí, não faz isso não. Oh, para de correr aí. Tinha uma regra lá na escola que eu trabalhava, não podia celular no intervalo. Vamos guardar esse celular, guarda aí, guarda aí. Vocês acham que deu certo ou deu errado? Parecia que você tava enquadrando eles. Era, parecia. E aí eu digo pra vocês acham que deu certo ou deu errado? Deu muito errado, mas muito errado. Às vezes, gente, na e-mail, você vai ter que fazer isso que eu fiz aqui mesmo. Ô, criança, não, para de subir aí, não pode subir, desce. Eu já falei que não é pra ir pra esse canto, vamos pra sala, já deu a hora, o professor tá esperando. Se você não fizer assim, às vezes, na e-mail, eles não vão te ouvir. Faz isso na MF que você tem um problema sério. Dificilmente você vai conseguir o respeito, ainda mais se você já chegar com essa postura. Conselho que eu te dou, Wesley, meu amigo de 23 anos, e todos vocês que estão aqui nos assistindo, que talvez vá trabalhar no MF. Faça amizade com seus colegas, com seus alunos. Converse com eles. Trate com respeito. Entenda o seguinte, ainda mais os adolescentes, tá? Os maiorzinhos. Eles já conseguem entender muito mais coisas do que o pequenininho lá de 5 anos entende. Dá licença, eu vou só colocar meu cachorro pra fora, tá? Vai lá, meu filho, vai. Vai. Sai, Alfinha. Ó, você vai falar com um adolescente lá igual eu tô falando com meu cachorro. Vai lá, meu filho, vai, vamos. Obedeça, por favor. Sai, Alfa. Vai. Pois é, ó, e ficou estranho, né? Você vai falar com um adolescente, vai falar com meu cachorro, mas é no sentido de ser educado, fazer amizade, bonzinho, ok? Então, assim, quando você ganhar a confiança desses adolescentes, eu mudei radicalmente ali a minha abordagem. Olha a questão do celular, por exemplo, que não podia usar no intervalo. Quando eu percebi que chegar dando ordem, guarda o celular, não pode, é proibido, inclusive eu vi, mas por quê? Eu comecei a agir de uma forma diferente. Eu chegava, tipo, perto deles, eles estavam com o celular lá, chegava assim, encostava. E aí, Mariazinha? Tudo bem? Tudo.
Você sabia que quem usa celular aqui nessa escola na hora do intervalo tem uma multa brava aí de 5 mil reais? Que é isso, tio? 5 mil não, 5 mil reais não tem dinheiro não e tal. Pois é, pode não. Como é que colocou essa multa aí? Fala, ó, deixa eu te falar, é brincadeira. Claro que não tem multa pra você não. Mas você não pode usar o celular aqui. E o que eu fazia? Eu ia nos líderes. É óbvio, muito claro. Existem os líderes onde você for, principalmente nos maiorzinhos. Nos pequenos tem também, mas principalmente nos maiorzinhos. Tem os líderes. Você vai identificar quem é. Chega lá, conversa com essa pessoa. Se você tiver uma oportunidade, puxa um assunto. Futebol, ele viu ele com a camiseta de time, puxa um assunto sobre futebol. Cuidado com o limite da zoeira, mas puxa um assunto ali sobre futebol. Eu sou São Paulino, por exemplo, então, se eu ver um São Paulino, com certeza eu vou encontrar assunto pra conversar com ele. Você viu alguma camiseta de grupos, de música? Puxa o assunto. K-pop tá em alta aí, ó. Se você perceber que essa é a vibe, puxa um assunto. Então, assim, faça amizade. Vai chegar um momento que, se você fizer amizade com eles, se você ganhar o respeito deles, eles mesmos vão defender você daqueles outros que quiserem te desrespeitar. Vai por mim que isso acontece muito. Eu tenho colegas aqui, ó, que já são temporários aí trabalhando na MF. Conta se eu tô mentindo, se a experiência de vocês foi igual ou não à minha. Então, assim, ganha eles no papo. Foi a expressão que o nosso colega usou que eu gostei bastante. Ganha eles no papo. Conversa com o adolescente, não chega brigando. Agora, você precisa ter autoridade, tá? Não adianta você ser bonzinho demais, só chegar ali alisando muito, que você pode ter problemas também de não conseguir ter o respeito. Você vai fazer amizade. Você vai tentar primeiro da forma, ok, legal, boazinha. Se não conseguir, você tem meios também na sua mão para lidar com a situação. Em casos extremos, você tem a direção onde você pode conduzir essa criança. Mas vai por mim, não faça isso por qualquer coisa, porque você também perde a sua autoridade. Faça isso em casos extremos. Você, por exemplo, qual é um caso extremo? Criança brigou, saiu na mão lá, você presenciou isso aí, você vai conduzir essas crianças, é necessário, seu papel, seu trabalho fazer isso, ok? Agora, se não é algo tanto assim, às vezes é necessário você chegar e impor. Você vai dizer tranquilamente, não te ouviu? Imponha. Fale de forma firme. Olha, eu conversei. Adolescente entende, lembra que eu te falei isso? Olha, eu conversei com você tranquilo já e você não acatou o que eu te disse. Agora eu tô te avisando e vou repetir pela última vez. Da próxima vez vai acontecer isso, isso e isso com você. Seja ser conduzido para direção, seja uma penalidade ali durante o intervalo, por exemplo. Eu não sei qual vai ser a configuração da MF que você vai trabalhar. Na que eu trabalhava, durante o intervalo a gente tinha o pátio. E a parte do pátio tinha o parquinho lá fora. Mas era bem fechado, então era seguro fazer isso. Nós tínhamos um grupo bom de ATS. Isso me fez lembrar de algo que eu preciso falar pra vocês também sobre C, EMEI e MF, tá? Já vou falar, se eu esquecer, me lembrem. Mas, enfim, algo que eu fazia, eu negociava, literalmente negociava com eles. Eles queriam ir pro parque. As crianças, meu Deus do céu, não é igual C e EMEI. As crianças brincam, dormem, comem o dia inteiro das crianças, é isso, tá? Até as aulas ali é com brincadeira, enfim, essa é a vida deles. Morro de inveja, vejo eles dormindo lá, dá vontade de dormir junto. Não posso, né? Mas, enfim, na MF é bem diferente. As crianças têm que sentar ali numa cadeira, ficar acompanhando a aula. Então, no momento do intervalo, eles querem brincar, querem sair. Se tiver um parque, e se for seguro, você conseguir ter o controle. Se você tiver mão de obra também suficiente, se tiver colegas de trabalho até suficiente com você ali no intervalo, a defasagem é muito grande, às vezes não é possível, mas se for possível, negocie com eles, comportem. Ouça o que eu tô falando e vocês podem ir pro parque. Se não for, se não obedecer, amanhã você não vai pro parque. Vai lá, escreve. Fulano de tal, sala tal. E vai lá no dia seguinte, vai atrás das crianças falando que eu falei com você ontem, você não me ouviu, hoje você não vai pro parque. E você vai falar de forma firme. Se levantar, foi sair correndo. É o momento pra você sim chamar a direção. Alguém tem que colocar um limite pra essa criança. Entendeu? Em último, no último caso, a direção vai convocar os pais. Aí é outro assunto, mas aí é assunto realmente mais sério. O Wesley, ele agradeceu pelas dicas e perguntou se tem treinamento na primeira semana e se tem uma apresentação para os alunos. Amei essa pergunta. Gostei de verdade. Vou falar pra vocês, pessoas, das minhas experiências, tá? E eu acredito que seja assim, porque colegas chegaram depois também, foi igual com eles em outras escolas que eu conversei. Algo que eu acho que a prefeitura falha, eu não sei se é a prefeitura ou se são as escolas, as direções, os colegas, eu não sei. É algo muito comum você chegar e você literalmente ser jogado lá e trabalhe. Ah, meu Deus, e agora? Tô apavorado, Antônio já tá preocupado, agora você acabou comigo de vez. Não, vou te dar algumas dicas aqui. Quando você chegar à unidade nova, seja CME, MF, CME, onde for que você for, seja proativo. Precisa partir de você sim. Eu pensava que não, eu esperava que alguém fosse me direcionar. Você provavelmente vai ser apresentado à unidade. Aos alunos, levar você à sala, por sala, para te apresentar aos alunos. Esse é o ATE novo e tal. Dificilmente isso vai acontecer com você, tá? Se você quiser, você pode chegar lá e passar de sala em sala. Você tem autonomia para isso. Fala, pessoas, tudo bem, professora? Você me dá licença? Eu sou o ATE tal, nome tal, sou o ATE Antônio, no meu caso, por exemplo. Sou o ATE Antônio, estou começando a trabalhar aqui hoje e eu gostaria de conversar um pouco com seus alunos. Se você tiver essa desenvoltura para falar e essa vontade, você pode, você tem autonomia para isso. Fala com eles. É só para dizer para vocês, a gente tá aqui, tá junto, exige respeito, tá bom? Mas tô aqui para ajudar vocês, pra gente ir junto e vai dar tudo certo aqui e tal. Enfim, aí é com você desenrolar ali. Mas dificilmente vai ter uma formalidade, uma apresentação, onde você vai ser apresentado ali para a escola, quer seja os funcionários, quer seja os alunos. Tem escola que a diretora, a direção, assistente, enfim, coordenadora, quem te receber ali, às vezes vai com você durante na escola ali, para andar nos ambientes, te explicar. Às vezes eles vão designar um ATE para fazer isso com você, te apresentar a escola e te explicar ali mais ou menos como é que funciona. E às vezes não vai ter nada disso, eles vão te colocar lá e você que trabalha. Ou às vezes a pessoa vai chegar lá e te mostrar isso aqui é isso, isso é isso e pronto, e você vai trabalhar. Então minha dica para você, seja proativo. Chegou na unidade nova, observe o que seus coleguinhas já estão fazendo. Vou te dar... Vamos falar do dia a dia de trabalho aqui, que aí eu já te ajuda também, inclusive, nessa dúvida. O que o ATE faz normalmente na escola? Você provavelmente vai abrir portão em algum momento, principalmente a depender do momento que você estiver trabalhando, do turno que você estiver trabalhando. Então você vai abrir a escola, vai receber as crianças. Você vai ajudar nos intervalos. Na verdade, nos intervalos, na grande maioria das vezes, por defasagem mesmo, quase sempre você vai estar só com os alunos. Tem momento ali que a professora deve estar junto. É até lei, tá? Mas faz parte ali da questão pedagógica da coisa, porque a professora ela faz um relatório da criança, inclusive, no momento da refeição. E aí, tem professora que dá uma de besta, vai lá e vaza. Te deixa sozinho. Ela tem o direito ao momento dela, ao café, se não me engano, acho que 20 minutos. Ela tem um tempo ali que ela tem o direito.
Entende? Mas esse é o direito dela, o tempo dela. Mas às vezes acontece que, por falta de profissionais, vai acontecer de você estar sozinho ou só você e mais um colega TE ali para cuidar do intervalo. Então você vai cuidar desse intervalo, você vai cuidar que as crianças não espessem, não saiam correndo, não fuja pelo portão, né? Você vai cuidar que essa criança não saia correndo para a escola, não volte para a sala de aula dele, não vá para o parquinho. Você tem que estar atento porque tudo isso vai estar acontecendo no momento do intervalo. Essas crianças, elas têm o costume de, terminou de comer, pega o prato, praticamente joga lá e sai correndo com metade da comida no prato. Você vai orientar essa criança a jogar comida no lixo, você vai ensinar a criança a fazer isso. Principalmente, eu tô falando no caso aqui, principalmente de EMEI, né? A criança tá aprendendo, ela não sabe nem jogar o lixo ainda, nem jogar comida no lixo ainda. Você vai orientar, você vai ensinar, esperando que até o final do ano ela aprenda a fazer sozinha e não só sair deixando um monte de comida lá, ok? Tem, às vezes, uma questão de layout ali, você vai precisar pegar as frutas na bandeja e levar até a mesa para as crianças. E aí eu falei sobre a dica de você observar, ser proativo e observar o que está acontecendo à sua volta. Se um ATE for apresentar a escola para você, faça todas as perguntas que você tiver na sua cabeça para esse ATE. Se ele não for muito receptivo, cola num que você sentir que é um pouco mais receptivo e pergunte tudo, entende? E já tenta se encaixar ali. Porque vai ter direção, vai ter lugar que você vai chegar e a direção vai te dar suas atribuições. Olha, você vai fazer isso, isso e isso. Você vai abrir o portão tal horário, você vai fechar o portão, você vai fazer o intervalo tal, primeiro intervalo, segundo, terceiro, você vai fazer o intervalo tal e você vai fechar a escola. E no momento que você não estiver fazendo nada disso, você vai estar ali no corredor, acompanhando as crianças, para que não bagunce o banheiro, para que se a professora precisar de um socorro ali, ela precisa ir ao banheiro, por exemplo, você fica ali na porta da sala, olhando a turma dela, até enquanto ela vai, ela precisa sair para encher a garrafinha de água, enfim, ela precisa sair por alguma razão, você vai ficar ali. A professora está no parquinho com as crianças, você vai precisar ali acompanhar. Às vezes está na quadra, se a escola tiver quadra, você vai acompanhar. No momento em que você não tiver ali atribuições pré-definidas, ok? Então você ser proativo a professora está ali, você não está com nenhuma atribuição naquele momento. E a professora está ali com as crianças, ela está ali sozinha, com a turma inteira na quadra, por exemplo, você vai ficar ali junto. Você vai ajudar a olhar as crianças, vai olhar se o coleguinha está batendo no outro, se não está brincando de uma forma perigosa demais. Embora um desafio que você vai encontrar por aí é determinar o que é perigoso demais e o que é ok, o que é positivo, porque hoje em dia o que se vê na questão pedagógica da coisa aí é você dar liberdade para a criança praticamente fazer o que quiser nos brinquedos. Se quiser pular de ponta cabeça, subir na árvore, fazer tudo, hoje em dia estão mandando deixar, entendeu? Eu pessoalmente acho perigoso, se eu sei que a criança cair de lá e quebrar o pescoço, como infelizmente já aconteceu recentemente aí, não em unidade que eu estava, tá? Mas em unidade inclusive aqui da Zona Sul, a criança caiu do brinquedo e morreu, ela quebrou o pescoço e morreu, é sério isso, né? Então assim, acontecendo isso, eu sei que eles vão procurar culpados. Então a orientação que você vai receber é deixa a criança brincar. Eu não deixo a criança brincar do jeito que ela quer, porque eu sei que se acontecer um acidente, alguém vai questionar por que você viu e não fez nada. Ah, não, mas foi porque a questão... Até você provar, meu amigo, você vai ter problema. Então, assim, seja proativo. Se a professora está ali, precisando de ajuda, ajude a professora. Esteja disponível, que a professora pode precisar de material, você vai buscar esse material, ok? Você viu que o seu coleguinha está ali, ajudando uma criança a jogar o lixo, o restante de comida ali no lixo. E você está vendo que enquanto isso está acontecendo, a criança está correndo lá para onde não deve ir. Seja proativo, vai lá, puxa essa criança. Parece básico demais, parece muito óbvio isso, mas vai por mim, eu já trabalhei com colegas de trabalho, que enquanto a gente estava ali no pátio pegando fogo ali, várias crianças daquele jeito, ele estava sentado na escada com o celular na mão. Então, assim, você vai encontrar, cara, situações absurdas dentro da escola, dentro de uma unidade escolar. Então, já venha preparado, mas não se assuste muito não, tá? Você vai ficar perdido, é normal. Qualquer emprego que você tá chegando, você vai ficar perdido nos primeiros dias, talvez na primeira semana, mas depois você vai se encontrando. Você vai passar por um intensivo de aprender sobre papéis. Você vai aprender um monte de coisa de papel que eu nem sonhava que existia. Hoje eu já tô me tornando um professor enquanto ATE nesse sentido. O Pedro Henrique, ele perguntou referente... Ah, não, me engano. A Rosângela, ela tinha uma dúvida sobre e-mail, se o ATL tem a função de ajudar na higienização, escovar os dentes, lavar as mãozinhas da criança. O ATE, ele tem a função de ajudar nesse tipo de higienização, sim. Dar banho, não. Trocar fralda, não. E alguém vai dizer assim pra você, ah, mas não tem uma atribuição lá dizendo que é do professor isso aí, não. E lá nas atribuições do ATE, fala que ele precisa auxiliar a professora nesses momentos. Você vai auxiliar. Quem auxilia alguém a fazer algo não está fazendo aquilo. Se você está auxiliando, quem está fazendo, aquela pessoa foi determinada para fazer. Você está auxiliando, ajudando as pessoas. Deixa eu usar um exemplo mais prático. A professora precisa que você busque um sabonete, que você busque uma fralda, ok? Que você, às vezes a criança está muito inquieta, que você abre e fecha a torneira para que ela consiga lidar melhor com a situação ali da criança. Então, isso é auxiliar, você vai auxiliar a pessoa a fazer isso, mas não é você quem vai fazer. Então, na e-mail você vai ter sim essa função de auxiliar na alimentação, auxiliar na higiene, mas auxiliar não é fazer, ok? Na falta de um AVE, Tony, a dúvida da Luciana, o ATE, ele tem que fazer a higienização e a troca de fraldas no MF? Você vai por mim, você vai ouvir muita gente dentro da educação, dentro das escolas falar para você que sim. Você vai ouvir a TE falar para você que sim. Se você ouvir isso algum dia na vida, pede para ele te mostrar uma lei. Ok, me mostra. Qual é a lei que diz isso? Porque nas minhas atribuições não diz. Aí talvez eu diga para você, atribuições correlatas. Está escrito lá. Tem todas as suas atribuições e lá no final tem escrito que as atribuições correlatas que a direção te colocar para fazer. Correlata significa que tenha correlação, ok? Se não tiver uma correlação com as suas atribuições que já estão pré-definidas ali, não. Então assim, na ausência da AVE, em uma unidade MF, ou mesmo que não seja MF. Talvez tenha gente assistindo aqui que esteja se perguntando o que é uma AVE. Deixa eu explicar para você. É auxiliar de vida escolar. Tem crianças que são especiais. E essas crianças especiais demandam uma atenção também especial. Às vezes troca de fralda, tem crianças que precisam de alguns cuidados médicos mais específicos. Então, assim, essa AVE, ela é uma contratada de uma empresa X, entende? Ela não é concursada, e ela está ali na unidade, toda unidade tem que ter, para que ela troque a fralda, para que ela faça esses serviços especificamente com as crianças especiais, ok? E a dúvida da nossa colega é, não tendo ela, é atribuição do ATE? Resposta, não, não é atribuição do ATE. Não tem lugar nenhum que você vai ver escrito isso que é atribuição do ATE. Agora existe uma questão assim, humana da coisa aí. Eu já passei pela situação da criança, ela nem era especial, tá?
E ela fez o número 2 na roupa. Ela, uma criança de 5 anos, fez o número 2 na roupa, se sujou bastante ali. E estava naquele momento de troca de professora. A professora que deveria chegar estava atrasada. E a professora que deveria sair, eu tô indo. Deu meu horário, eu tô indo, foi. E a criança ficou ali suja, precisando ser limpada. Pensa na situação. Coisa que me deixa indignado. Ah, aconteceu assim, chama lá o ATE. É isso que eu discordo demais, pessoas. Ah, precisa, chama o ATE. Ah, não tem ninguém pra fazer, chama o ATE. Como assim chama o ATE? Por que chama o ATE? Por que não chama a outra professora? Por que não chama a coordenadora pedagógica, por exemplo, para em sala de aula, para cobrir uma aula inteira? Por quê? Não sei se você sabe, quem tem formação pedagógica não é o ATE para ir para a sala de aula, por exemplo. Ah, pessoas, apareceu aqui para mim reconectando. Enfim, eu não sei se é pelo tempo, né, que nós já estamos, ou se deu um pique aí para alguém. Espero que não, espero que todos estejam com a gente aí. Mas, enfim, como eu dizia, numa MF, eu estava na e-mail, na verdade, né, e passei por essa situação. Como eu procedi? Com essa criança que estava suja, com essa criança que estava suja, e não, eu sei que não é obrigação minha. Eu busquei ajuda para que outra pessoa fizesse. Eu sei que não é minha atribuição. A princípio não encontrei ninguém. Ficou uma situação meio desconfortável, eu tava com dó daquela criança já. Chamei, e nesse momento só tinha até homem. Era só eu e meu colega homem até também que estava comigo. Eu chamei ele e falei pra ele, olha, aparentemente não tem ninguém aqui que vai fazer isso aí, cara. É desumano da nossa parte deixar essa criança suja. O que a gente vai fazer? Nós vamos, se não aparecer ninguém realmente, nós vamos levar essa criança, vamos orientar ele como que vai fazer pra se lavar. Você vai estar comigo pra servir de testemunha pra mim, e eu vou estar com você. E se for necessário, da gente realmente fazer, a gente vai chamar alguém da direção, ver se tem alguém lá, pra pelo menos nos acompanhar. Cara, parece excesso de preciosismo ali, né? De exagero em cuidado, mas vai por mim. É melhor você ser excessivo nos cuidados para não correr o risco de daqui a pouco você ser acusado de algo que você não vai ter como provar, vai ficar a palavra do aluno contra a sua. Então, assim, nós chegamos a essa conclusão. Se for o caso, vamos nós dois lá, não vamos fazer, vamos orientar ele a fazer. No final das contas, a AVE foi lá, fez, eu a auxiliei, ajudei, ela fez e deu tudo certo. Mas meu conselho é, se chegar um momento, é o último caso que você precisar fazer, se é uma criança especial, provavelmente ela não vai nem conseguir fazer sozinha. Mas se for uma criança que consegue fazer sozinha, oriente, ensine, porque ela vai fazer, ok? O David, ele quer saber se a proporção de trabalho no céu é maior em relação às outras opções. Onde eu não tive experiência até hoje, David, céu. Eu nunca trabalhei no céu. Mas eu posso te falar de colegas que trabalharam, que eu conheço, que eu trabalhei junto e que me passaram a experiência deles em céus. Inclusive, mais de um colega em mais de um céu diferente. Acontece que, segundo eles, sim. Segundo eles, sim. Acontece muito de a demanda no céu ser extremamente exaustiva, cansativa. Você tem que correr muito de um canto pro outro. São muito mais espaços, né, gente? O céu é enorme. Talvez, vamos lá. Eu preciso sempre lembrar que nem todo mundo que está nos assistindo sabe de todas essas siglas, né? O céu, basicamente, ele vai compreender ali várias unidades dentro dele. Ele vai ter ali, por exemplo, um SEI, que é independente, que tem ali uma gestão independente só do SEI. Ele vai ter um EMEI, que tem a gestão da EMEI, entende? Vai ter, muitas vezes, um MF ali dentro. E aí, costuma ser... Muitas vezes tem piscina, uma questão mais voltada para a área esportiva da coisa, a comunidade em alguns lugares literalmente invadem, no bom sentido da palavra, tá junto ali, no bom sentido da palavra, mas que traz também ali os contratempos ali do dia a dia. Então, assim, é bastante complexo e eu fujo de céu enquanto eu posso. Eu sou uma pessoa que céu não me interessa. Aí é com você, se vocês... Pode ser que você pense diferente, né? E eu ouvi pessoas falarem também, não, a minha experiência em céu foi tranquila, mas é raridade. Raridade mesmo. Tipo assim, às vezes você vai ficar num seio, no e-mail ali, e às vezes a sua atribuição vai ser muito específica ali dentro do e-mail, então você não vai ter acesso a esse mundo externo tão agitado assim do céu, né? Mas, na maioria das vezes, eu ouço que não é uma boa experiência. A Rose, ela quer saber se no céu os ATS eles têm que cumprir atribuições no fim de semana. Sim. No céu acontece sim de funcionar final de semana e os ATS eles serem convocados para ir final de semana. Há um revezamento ali quando isso acontece, mas acontece sim. Essa é uma realidade. Pelo que eu ouço, tá? Como eu disse, eu não trabalhei no dia a dia. Se alguém que trabalhou em céu, de repente como temporário, pode ser que esteja com a gente aí, quiser nos trazer também uma luz de como foi a sua experiência, você pode deixar aí nos comentários. Eu falava a respeito de SEI, EMEI e MF. Eu falei um pouquinho aqui de MF das desvantagens, certo? Qual a desvantagem? A questão comportamental, alunos mais difíceis. Você pode acabar pegando uma comunidade onde, na MF, eu preciso usar um português bem claro para você aqui, mas você vai estar muitas vezes numa comunidade onde você tem usuários de 10, 11, 12, 13, 14 anos. Eu já vi relatos, gente, bem tristes mesmo, de ATS ser ameaçado, de morte, inclusive, em MF por adolescentes. Do tipo, lá fora você vai vir comigo, o meu pai e eu, a gente vai estar esperando lá fora armado. Então, assim, eu já vi relatos bem, bem sérios. Então, assim, mas como eu disse, tem MFs e MFs. Aí não é tanto só sobre ser MF, diz muito respeito a onde está esse MF, a comunidade. Algo que eu fiz quando eu fui escolher a minha vaga foi visitar as escolas que me interessavam. Eu visitei a comunidade. A escola que eu estou eu não consegui ver por dentro no dia que eu vim visitar, mas eu vi a comunidade. Eu vi o entorno, eu literalmente conversei com os vizinhos da escola. Conversei com o senhor, meu final, eu tô aqui há 30 anos, muita paz pra mim, muito tranquilo, eu moro aqui de forma muito tranquila. A gente andou, me pareceu tranquilo, realmente, óbvio, pessoas, uso de drogas, tráfico, isso aí tem em todo que é lugar, né? Quase todo lugar tem. Então, assim, mas tem regiões que realmente são bem mais perigosas. Então, nessas regiões, as MFs também vão ser mais difíceis de lidar. O Pedro, ele deixou algumas questões aqui, que inclusive uma delas eu respondi no chat, mas eu queria que você reforçasse. Ele queria saber se a prefeitura ela cobre o ensino do 1º ao 9º ano. Sim. O que a prefeitura faz? A prefeitura, ela pega crianças de 0 até ensino médio. Tem muita gente que não sabe disso, tá? Salvo engano, acho que na prova que eu fiz, tinha essa pergunta, se a prefeitura também atende ensino médio. Como assim, Dona Vieira, ensino médio na prefeitura não é do Estado? São poucas.
unidades na prefeitura que tem ensino médio, mas existem algumas poucas que têm ensino médio. Você falando do médio, ele também trouxe uma questão, não me lembro se foi ele ou se foi outro, mas acho que foi ele, perguntando se tais escolas de ensino médio vão estar como opção de escolha. Impossível saber. É possível que esteja, tá? Mas é impossível saber porque, enfim, são poucas escolas e como eu disse, é raro, são poucas vagas também ali. Então, é possível que esteja, tá? Não existe nada que impeça de estar. E também não tem nenhuma garantia de que vai estar. Ele também, o mesmo Pedro, trouxe uma questão muito interessante que a gente vê muito acontecer no estado. Uhum. Substituição de aula em São Paulo. Tem muito problema de falta de professores, como as escolas lidam com essa situação. Ou até, ele fica em sala se necessário? Deixa eu aproveitar para falar então de mais uma desvantagem da EMF, tá? Acontece em EMEI também, mas a EMF você vai ter muito mais problema com isso. Você, como ATE, o diretor, ele pode atribuir para você cuidar dos horários dos professores. É você quem vai ali observar se o professor chegou, se ele foi para a sala, ou se não. E isso é algo que dá uma dor de cabeça, dá um problema pro ATE que você não tem ideia. Tem casos onde o professor chega e tá na unidade, foi lá, assinou o ponto dele bonitinho e não vai pra sala. Fica lá na porta conversando com os outros professores, com professores que estão com hora vaga. Já vi casos de professor assinou o ponto pra biblioteca, gente, enquanto a sala dele tá lá esperando por ele. E aí você é o ATE. E quando isso acontece com um por vez, você vai se virar ali, né? Pede pra uma ATE olhar ali na porta da sala aquela turma, vai atrás do professor, vai ver o que aconteceu, ou vai informar pra sua direção, entende? Para fazer alguma coisa. E quando isso acontece com 2, 3 turmas ao mesmo tempo? Uma o professor faltou, na outra o professor chegou ainda, já chegou, mas ainda não foi pra sala. E na outra o professor tá atrasado. E aí tá você ali, às vezes, você sozinho, precisando gerenciar isso aí tudo. E se você já foi aluno, pode ter certeza que algo que acontece quando o professor se atrasa é o quê? Os alunos começarem a fazer baderna na sala e correr lá pra fora, vai atrás de você. Meu professor não chegou não. Os que são mais comportados vai atrás de você, os alunos estão bagunçando lá, tá sem professor. Então assim, você vai pegar situações desse tipo. E aí, quem é que vai pra sala de aula? Normalmente, pessoas, tem professores ali que estão pra suprir a falta desses professores. O professor faltou, você vai pegar o que a gente chama de módulo e vai mandar pra sala de aula. Você vai pegar esse módulo, vai colocar em sala. O professor faltou, não chegou? Manda esse módulo pra sala de aula. E se não tem módulo? Não tem ninguém. É o ATE que tem que ir? Resposta, não. A ATE não tem que ficar em sala de aula. Mas acontece, eu ouvi falar, é verdade. Acontece mesmo de ATE acabar indo pra sala de aula. Se você tem uma gestão, uma direção que é bacana com você, que atende suas demandas, que tá junto, que é parceira, muitas vezes o ATE vai lá na parceria também, e às vezes segura uma aula inteira, entendeu? Já vi casos de segurar 2 aulas, já vi relatos aí de ficar o dia inteiro na sala de aula. Tá errado. Até porque, se acontecer alguma coisa na sala de aula, com você lá na sala de aula, algo mais sério, digo uma briga, por exemplo, o aluno agrediu o outro lá, aconteceu algo mais sério, ele te agrediu, e você estava em sala de aula, cai naquela mesma questão que eu expliquei lá sobre a troca de fraldas. Como é que você vai explicar? Não é sua atribuição, por que você estava ali. Agora, você como ATE, você pode sim ficar em sala de aula. Como? Quando? Por um curto período de tempo, em situações específicas. O professor atrasou, tá para chegar. Ele já comunicou que vai chegar, tá no trânsito ali, tá para chegar e tal, tá vindo. Poxa, vai lá, tem mão de obra suficiente para isso? Fica lá. Você vai ficar até o professor chegar. Você não vai dar aula não, você vai ficar lá. Perdoa, pessoas. Pra quem tava com a gente desde o início, eu avisei que hoje eu passei o dia inteiro fazendo locução e cantando na escola na nossa festa junina. Nós já estamos com, olha que beleza, mais de 2 horas de live. E mesmo assim nós temos pessoas aqui conosco ainda acompanhando. Tô feliz com isso e agradeço, tá? Mas com isso a voz do locutor às vezes falha um pouquinho. E do YouTube falha um pouquinho. Então, relevem aí, tá bom? Então assim, vai acontecer situações. O professor tá no intervalo ali, precisa ficar, foi beber água, foi ao banheiro, foi falar com a direção, por um curto período de tempo, ok, o ATE ficar em sala de aula. Agora, ATE substituindo o professor, você não é obrigado, tá? Se você ficar de boa vontade da sua parte, pelo bom andamento da escola, da unidade, como eu disse, às vezes a direção é muito parceira, você retribui a parceria também, mas se for algo imposto, que você está determinado, você tem que ficar em sala de aula, negativo, não é você, ATE. Você não é professor, você recebe como professor? Não recebe, então não. Coloca um professor para fazer o trabalho do ATE. Manda o professor ir abrir o portão, para ver se vai querer abrir o portão. Duvido muito. Então, assim, você não recebe salário de professor, você é ATE. Olha, a Natasha, ela fez uma pergunta aqui, perguntando se a EMF é muito desafiadora. Mas eu já deixo você concluir a pergunta dela. EMF, eu tava falando isso e deixa eu concluir. EMF é bastante desafiadora, tá? Mas como eu disse, tem EMFs e EMFs. Eu trabalhei no EMF, que eu gostava até de trabalhar lá. No começo não dei minhas cabeçadas, mas depois que as coisas andaram, quando eu saí de lá, os mesmos colegas que torciam o nariz pra mim ficaram chorando quando eu saí. Choro, não acredito, tio. O tio mais bacana que da escola, poxa. Mas foi você, tio, que escolheu sair daqui e deixar a gente. Não vai não, por favor. Então, assim, tudo isso eu ouvi da mesma turma que não gostava de mim no começo. Então, assim, é desafiador? É bastante desafiador. Porém, é possível. Você pode aprender a lidar com os adolescentes. E como eu falei, eu acho que diz muito respeito a onde está, que escola é essa, qual a comunidade que a escola está, entende? Se for uma comunidade difícil, se for um contexto familiar difícil, problema com drogas, problema com prisão, coisa desse tipo, sim, vai ser desafiador para você. Assim como é desafiador também você trabalhar no SEI. Cada um com seus desafios, né? Aí... A Natasha, o David e a Rose trouxeram uma pergunta aqui que a gente já respondeu, mas eu prometi para eles que a gente ia falar novamente. Okay. Sobre as vagas, explicar sobre a diferença da definitiva e da precária e como que funciona isso de ficar um ano e depois ir para outra escola. E se há a possibilidade da próxima escola ter uma escolha a partir do ATE temporário, entendeu? Para escolher de forma definitiva, é isso, será?